Grava. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui nos preparando para iniciar a disciplina de processos cognitivos comportamentais, numa situação excepcional, né, nesse semestre 2020.3. Nós vamos ofertar a disciplina nesse formato remoto, então vamos estar fazendo uma experiência, tanto vocês quanto eu e o Christian, mas estamos bastante empolgados, né, organizamos, planejamos a disciplina com muito cuidado, né. Como sempre, vocês sabem que a gente gosta de se divertir. Acho que especialmente nessa disciplina é bem bacana para a gente poder pensar o objeto de estudo ou vários objetos de estudo clássicos da psicologia sendo discutidos a partir de diferentes perspectivas. Vamos fazer essa experiência esse semestre. Vamos contar bastante com a ajuda de vocês. Espero que vocês sejam bastante participativos, nos ajudem, que a gente consiga caminhar aí ao longo do semestre. Nós escolhemos aí um formato um pouco diferente, tivemos que fazer algumas adaptações, e aí a gente vai tentar falar um pouquinho nesse vídeo hoje aqui do que é que a gente planejou para esse semestre. Então, essa disciplina, né, nós tradicionalmente sempre demos juntos, né? Nós temos um padrão. Ela chama processos cognitivos e comportamentais e ela é organizada mais ou menos assim. Nós selecionamos alguns processos psicológicos básicos, né? Não todos, obviamente, mas alguns. Quais são os processos depende dos nossos interesses no semestre. O que a gente tiver a fim de falar, a gente seleciona um conjunto de textos e nós vamos discutindo pesquisas, artigos de pesquisas com pesquisas que são relevantes, que são atuais e que nós consideramos que são interessantes de serem discutidas dentro desses temas, desses processos psicológicos. Então, tanto eu quanto o Leonardo, nós selecionamos artigos que nós julgamos interessantes e ela tem por objetivo discutir temas atuais que envolvem pesquisa de processos comportamentais e cognitivos. Então, nós evitamos, embora pegamos às vezes algum artigo um pouco mais antigo, né, nós tentamos evitar coisas muito antigas que podem ser clássicas e importantes, podem ter experimentos clássicos dos anos 60, dos anos 70, mas nós evitamos esse tipo de coisa para tentar pegar uma discussão mais atual. E nós tentamos pegar normalmente algumas pesquisas que são interessantes, que a gente acha que dá um debate legal, que aquilo ali pode ser discutido sobre outros aspectos da vida em sociedade, outros aspectos do desenvolvimento psicológico das pessoas, do comportamento social. E para esse semestre, então, nós vamos começar discutindo as bases biológicas e evolutivas do comportamento, né, que é a nossa primeira semana. Nessa primeira semana, vocês vão estudar em casa o material que nós preparamos, que é um artigo de periódico e um podcast. E depois vamos ter uma aula para discutir o conteúdo estudado, uma videoaula, né, uma aula por videoconferência. Né? Então, vamos estar todos online ao mesmo tempo para discutir isso. Em seguida, o próximo tema que nós pegamos são memória. Vamos discutir memória. Basicamente, nesse tema, vamos discutir só falsas memórias. Claro que pode ser um universo de discussão para falar sobre memória, mas dentro do universo, não daria para dar o universo, nem se a gente desse uma disciplina inteira de memória, a gente conseguiria tratar todo o assunto de memória. Selecionamos algumas coisas de falsas memórias que eu acho que daria, que nós acreditamos que daria um debate interessante, né? Aí nós vamos ter uma pausazinha, vocês podem ver no programa, que é para discutir os trabalhos finais da disciplina, que depois nós vamos explicar para vocês o que vocês vão fazer, né? Em seguida, nós seguimos com linguagem, com o tema de linguagem, vamos falar sobre bilinguismo, né? Então, a gente só vai abordar essa temática de linguagem, que também daria para abordar N outras coisas, mas, obviamente, o tempo a gente tem que limitar. Vamos para motivação. Vamos falar um pouquinho sobre motivação, né? Sobre operações motivacionais, e vamos falar um pouquinho sobre como usa isso em autismo. E mais para o final da disciplina, lá vamos falar sobre atenção e percepção. Também vamos discutir alguns trabalhos sobre atenção e percepção. E depois disso, nós temos uma sequência de finalização da disciplina com as avaliações, com os trabalhos finais da disciplina. Tá?
Uma outra coisa importante da disciplina, uma outra proposta da disciplina é treinar os alunos, né? A gente gosta de dizer assim, fazer um treinamento dos alunos sobre como fazer uma leitura de um artigo científico, né? Porque muitos chegam no mestrado com uma certa dificuldade e isso é uma coisa, não importa muito qual o tema que você vai fazer no mestrado ou qual linha de pesquisa no mestrado você está também, uma coisa é verdade para todo mundo. É muito improvável que você vá defender uma dissertação de mestrado. Eu não consigo nem imaginar como isso aconteceria, mas não vou dizer que é impossível, né? Sei lá, de repente alguém fazer um mestrado em literatura. Sei lá, não imagino. Mas você vai ter que ler muito artigo científico no mestrado. Muito. Vai ler bastante para escrever sua dissertação, vai ler bastante para as disciplinas. Você vai ler muito artigo científico. Então, uma parte do objetivo da disciplina, mais do que discutir esses temas atuais, é treinar leitura e discussão de um relato de pesquisa experimental ou quase experimental. Vão ser sempre relatos de pesquisa experimental ou quase experimental que nós vamos estar discutindo, né? Então, isso também vai servir como uma espécie de treinamento que deve facilitar a vida de vocês ao longo do curso de mestrado, se aprenderem direitinho como vai ser feito. Esse aspecto eu acho que é interessante, Christian, de ressaltar, porque muitas vezes os alunos que não participam da disciplina ou que veem a disciplina sendo ofertada por nós dois, né, com esse nome, né, processos cognitivos comportamentais, eu acho que muitos deles ficam pensando assim que eles colocaram a disciplina lá porque eles vão ficar se pegando o tempo todo, vão lá, seu maldito analista do comportamento, seu cognitivista, como se a gente fosse se pegar lá. Mas, na verdade, esse segundo objetivo da disciplina é também para ajudá-los a compreender que existe uma coisa chamada método científico, que independente da teoria que está por trás, seja uma teoria de abordagem mais analítica comportamental, seja cognitiva, seja qualquer outra, essas teorias elas têm que se ajustar ao método que a ciência preconiza como sendo aquele que produz conhecimento baseado em evidências. Então, é bacana porque a gente consegue transitar, né? Nós não vamos estar discutindo teoria, não, se alguém se matriculou pensando isso, pode se desmatricular. A gente não vai discutir teoria comportamental, teoria cognitiva, não. Nós vamos discutir fenômenos psicológicos que existem, independente de como você nomeia eles, né? São fenômenos que podem ser mensurados e que estão suscetíveis à avaliação pelo método científico. E aí é bacana porque a gente vê como é possível estabelecer diálogo entre duas áreas que muitas vezes parecem ser tão antagônicas, mas que poucos sabem que compartilham muitos pressupostos. Por exemplo, os pressupostos sobre como você consegue validar a evidência que você produz dentro de um experimento ou dentro de um estudo correlacional e assim por diante. Então, acho que esse é um outro aspecto bem bacana, porque ajuda um pouco também a quebrar, às vezes, uma imagem que vocês constroem de que são escolas, são igrejinhas muito fechadas e que não tem como dialogar uma com a outra. Então, é bem bacana a escolha dos temas, como o Christian disse. A gente pegou esses processos para esse semestre aqui, mas poderia ter escolhido outros tantos. E vocês não vão voltar a ver, né, pelo menos os que são formados em psicologia, né, que tem graduação em psicologia, vocês já têm disciplinas lá de processos psicológicos básicos, vocês têm disciplinas de aprendizagem, etc. E tal. Vocês não vão voltar a ver aquilo que viram na graduação. A ideia é a gente retomar os temas, mas a partir de aplicações desses temas em estudos ou intervenções contemporâneas. Por isso que Christian falou que a maior parte dos artigos são relatos de pesquisa experimental, acho que com exceção do primeiro e de um outro trabalho aí, que não são relatos de estudos, e que vão dar uma espécie de atualização no campo sobre aquele processo. O que é que está acontecendo ou algum aspecto que é importante de ser debatido contemporaneamente dentro daquele campo. Sim, além, para complementar o material, né, como é uma disciplina que a gente também tem por objetivo treinar a leitura de um artigo científico, né, mas para complementar, como estamos dando a disciplina na modalidade online, em função da pandemia, nós também temos material de divulgação científica que colocamos lá, que o objetivo é ajudar a compreender melhor o debate sobre uma determinada área ou enriquecer mais a discussão sobre aquela temática que nós estivermos tratando em uma referida semana. Então, temos vídeos de YouTube, temos podcasts, artigos de divulgação científica, que não são artigos de revista científica mesmo, são muitas vezes de blogs que tratam sobre ciência. Então, tem uma amplitude de coisas que podem ser feitas. Como o Leonardo estava falando,
poderíamos fazer uma disciplina, né, desintegrada, assim, metade dela a gente fala de análise do comportamento, outra metade eu falo de análise do comportamento sozinho, outra metade Leonardo fala de psicologia cognitiva sozinho. Né? Então é como se fosse duas em uma, porque processos cognitivos comportamentais ainda assim estaria dentro da disciplina. Né? Mas achamos que seria mais interessante, né, inclusive mais enriquecedor para nós mesmos aqui, a gente tentar fazer uma coisa integrada. Então pegamos o processo, escolhemos artigos dentro daquele processo, inclusive já aconteceu de eu escolhi artigos que os alunos juravam que foi o Leonardo que escolheu. Eu falei assim, não, isso aqui foi o Leonardo que escolheu esse artigo. Eu falei assim, não, foi ele, não, fui eu que escolhi esse artigo da disciplina. Até porque, embora, claro, eu sou analista do comportamento, minha tendência é escolher mais artigo de análise do comportamento. Mas, assim, não leio só análise do comportamento, e nós dois lemos os textos da disciplina. Eu leio os textos que o Leonardo escolhe, e também leio os textos que eu escolho, e depois nós discutimos conjuntamente os artigos. Inclusive, isso é facilitado até, como o Leonardo falou, não ficar nas igrejinhas, né? Isso é facilitado quando a gente escolhe um relato de pesquisa, que não é um artigo teórico, porque no relato de pesquisa, o pesquisador está interessado em discutir um problema, em discutir uma resposta para um determinado problema empírico, porque se é uma pesquisa experimental, o problema é empírico, e ele vai, através de um método, como ele mesmo falou, um método científico, desenhar um procedimento que permite a ele responder aquele problema empírico. Claro que daí ele pode responder com a teoria A, B, C, pode escolher a vertente teórica que ele vai acabar respondendo o problema. Mas o dado dele é quantitativo, né? Muitas vezes mensurável, muitas vezes você pode ter concordância de observadores, de juízes sobre o dado. O dado está lá. Replicável, né? É o quê? Replicável. Replicável, né? Então, essa é uma vantagem. E pesquisas experimentais, elas, em geral, não se prestam a responder questões epistemológicas. Elas não se, em geral, não, elas não se prestam a responder questões epistemológicas. Elas estão sempre focadas em coisas muito práticas. E isso facilita muito a discussão. Quando a gente for falar de motivação, quando a gente for falar de linguagem, quando a gente for falar de memória, então a gente sabe o que a gente está olhando, tem um dado quantitativo que vai ser discutido pela teoria A, B, C, D, mas é sempre um dado, ali tem sempre um método que vai ser discutido, que pode ser criticado, que pode ser replicado, esperemos que possa ser replicado. Isso é uma questão para as replicações. Então a ideia é mais ou menos essa. Para essa primeira semana, vocês já devem ter visto lá no programa, né? Vocês estejam sempre acompanhando na nossa plataforma do Google. A gente vai estar usando o mural para se comunicar com vocês, para trocar ideias, e vocês também usem para poder debater entre vocês. Inclusive, isso faz parte dos critérios de avaliação, mas na nossa aula do dia 22, a gente pode explicar melhor, conversar com vocês. Mas é importante vocês estejam participando, acompanhando o que está sendo postado no mural, debatendo entre si e vendo o programa da disciplina. Né? A gente criou uma versão simplificada do PD que está na plataforma, está disponível na plataforma, exatamente para que vocês saibam mais ou menos os temas que estão sendo trabalhados, qual o material, e vocês possam acessá-lo. Nesse formato remoto, tem a vantagem de dar mais autonomia para o estudante poder gerir melhor o seu tempo, estratégia de estudo, não ficar tão apegado na aula propriamente dita, mas também tem um outro lado que é a responsabilidade que ele vai ter de estar organizando os seus horários de estudos. As nossas aulas síncronas vão ser basicamente para a gente debater os conteúdos que vocês vão ter trabalhado, os materiais que vocês vão ter lido na semana anterior. Então, a dinâmica vai ser sempre essa. Tem um material disponível, vocês vão acessar esse material, né, forma de vídeo, podcast, artigo de leitura, vão estudar esse material por uma semana e na semana seguinte nós vamos nos encontrar numa videoconferência e a gente vai debater esse material. Então, já deu para perceber que se chegar na semana, no dia da aula síncrona, vocês não tiverem debatido, talvez o debate não seja tão rico, não flua tanto assim quanto a gente espera. Aí, estejam sempre acompanhando lá no programa, né, no PD, o que é que está sendo debatido, quais são as atividades, vai estar sempre sendo postado aqui, vocês vão recebendo as notificações, se alguém fizer algum comentário, postar alguma coisa, vocês vão receber a notificação no e-mail do Google de vocês, né, no Gmail. E para essa primeira semana a gente já tem um material aí que tenta mais ou menos mostrar uma base unificada dessas duas grandes áreas ou desses temas que é compartilhado, né? Uma perspectiva de que a explicação do nosso comportamento, da nossa cognição, perpassa por vários níveis de análise, dentre eles a filogênese.
Então, por isso que a gente escolheu a questão da psicologia evolucionista como tema do podcast, que vocês vão poder ouvir, falar um pouco sobre psicologia evolucionista e onde é que a gente, como psicólogos, dialogaria com a teoria da evolução. Como é que a gente poderia dialogar e em que essa teoria contribuiria para a explicação dos processos cognitivos e comportamentais. E um primeiro texto sobre empatia, esse aí realmente fui eu que escolhi, mas que é um texto que, apesar de ser teórico, ele é todo baseado em evidências empíricas. Então, vocês vão ver o tempo todo o autor fazendo referência ao trabalho de fulano de tal, que avaliou isso, que fez aquilo, etc. e tal. Esse primeiro artigo não é um experimento, propriamente dito. É um texto, um artigo teórico de revisão, mas que ele vai mostrar exatamente uma perspectiva de um tema que é tão rico e clássico na psicologia, né, que é a empatia, mas uma perspectiva evolucionista desse fenômeno, né, discutindo as bases evolutivas desse fenômeno, que é, ou seja, a gente tem um tipo de resposta afetiva que é observada em humanos e não humanos, né? Então a gente pode classificar a empatia assim como uma resposta, então é algo que é observável, que é mensurável, que produz modificações no comportamento, na cognição das pessoas, mas que esse tipo de resposta ela depende de mecanismos neurológicos que têm uma origem aí evolutiva, mecanismos perceptivos e também do próprio contexto social, do contexto no qual o indivíduo está inserido naquele momento em que ele sente empatia. Então, esse primeiro texto eu acho que é bem interessante para a gente poder discutir essas bases biológicas da cognição e do comportamento, e eu espero que vocês gostem e que a gente consiga ter uma boa discussão na próxima semana. Muito bem. Então, acho que era isso que a gente tinha para falar inicialmente, né? Sejam todos muito bem-vindos e vamos, ao longo do semestre, discutir uns temas e umas questões bem interessantes aí sobre processos cognitivos e comportamentais. Então é isso. Valeu, galera. Nos vemos aí no dia 22, né? 22. Quarta-feira, 8 da manhã. Até mais.